A gravação. Aí, você está gravando. Galera, boa noite aí. Boa noite a Nicole, Tainara, Santiago, Carlos Eduardo, Fernando e Gabriele Silva, tá? Obrigado pela presença de todos. Então, hoje a gente vai encerrar nosso conteúdo para avaliação, tá? Deixa eu só falar um pouquinho como é que vai ser essa prova. Só um minutinho, gente, porque o Hugo está conversando aqui comigo. Deixa eu ver se ele está com dificuldade em entrar. Tá, sim, só um minutinho. Se eu vou responder aqui o Hugo, ele está com dificuldade em entrar. Peraí. Só um minutinho. Só falar aqui com ele que é aula normal, tá? Estou te esperando, Hugo. Pronto. Beleza. Então, vamos começar aqui. Então, como é que vai ser essa avaliação daqui a 15 dias, tá? Então, a semana que vem é uma revisão. É uma revisão que vai ser especial, especialíssima essa revisão. Eu vou tentar abordar os assuntos que vão cair nessa avaliação. Eu acho que vocês já sabem, né? São 16 questões à prova, 16, 12 questões objetivas e 4 questões discursivas, tá? Então, são 4 questões de escrever e 12 questões de marcar, tá? A prova está super tranquila. Se você viu as aulas e você vier na aula que vem, vai ser um bom subsídio para você fazer sua avaliação. Então, eu vou encerrar, então, esse conteúdo que a gente está vendo aqui. Deixa eu projetar. Aí. Vocês estão enxergando aí, gente, o conteúdo? Sim. Sim? Então tá bom. Então, olha só. Semana passada, nós falamos um pouquinho de isomeria geométrica, não foi? Eu acho que foi esse o assunto da aula passada. Isomeria geométrica, né? Eu lembro que eu parei aqui, ó, no 2 de bromociclopropano. Eu parei aqui, não parei? Não falei sobre isso aqui? Acho que eu falei. Então eu parei aqui em isomeria geométrica em cadeias fechadas, tá? Então, para a gente encerrar o conteúdo do semestre, a gente vai falar um pouquinho de isomeria óptica, tá? Isomeria óptica. Alguém falou comigo? Não, né? A Marcela entrou, ó. Só um minutinho, gente. A Marcela está entrando aqui. Boa noite, Marcela Damasceno. Seja bem-vinda. O Carlos Eduardo estava preocupado com você, Marcela. Boa O noite, Carlos, o professor. Fernando. Boa noite. O Carlos falou assim: cadê a Marcela? Eu estava quase te chamando lá no WhatsApp. Ó. Não pode Uai, faltar, não. minha internet estava ruim. Então tá perdoado, tá perdoado. Então, para a gente encerrar, então, o conteúdo do semestre, falar um pouquinho de isomeria óptica, tá? Quando eu falo de isomeria óptica, o que tem que vir à sua cabeça? O que significa a palavra óptica? No meu entendimento de professor, isomeria óptica tem a ver com a palavra luz. É um tipo de isomeria que tem a ver com luz, tá? Como assim, professor? Alguém pode me falar qual é o comportamento físico de uma luz? Alguém consegue me falar o comportamento físico do que é uma luz? Hum? Luz é o que, gente? O que é luz? O que é uma luz?
Professor, a luz aqui apaga e acende. Luz, 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 luz são ondas eletromagnéticas. Só isso. Então, quando a gente pensa em luz, a gente tem que pensar em uma onda, em uma radiação eletromagnética. É só isso, tá? Então, luz é isso. São ondas eletromagnéticas, tá? Mas vou tentar fazer isso aqui de uma forma mais simples para vocês. Você não enxerga a luz. Como é que você não enxerga a luz? A luz você enxerga. Só que do ponto de vista íntimo, do ponto de vista interno, o seu olho não consegue entender o que é uma luz. Não consegue. Eu só vejo a luz, só vejo uma radiação saindo que dói a vista. Só que do ponto de vista intrínseco, do ponto de vista interno, o que é uma luz? Quando a luz do seu quarto está apagada e você liga a luz, geralmente ela ilumina todo o seu quarto. Você tem ali um lustrezinho pequenininho para iluminar somente uma parte do seu quarto. Mas ilumina só uma parte, até que ilumina mais, né? Vocês notam isso? Que quando você acende uma luz, todo o quarto fica iluminado? Geralmente é assim, né? Mas por que, professor? Porque se você pudesse observar os planos de vibração da luz, ela seria desse jeito. Ó, para cima, para baixo, na diagonal, na horizontal. Então a luz natural que você enxerga, ela está em vários planos de vibração, em todos os lados. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, na forma inclinada, em todas as direções. Por isso que o seu quarto fica todo iluminado, porque a luz ela não é focalizada, a luz vai em todas as direções. A vibração da luz. Então, isso aqui que você está vendo, ó, essas setinhas aqui, deixa eu abrir aqui o PowerPoint que ele está lento. Espera um pouquinho aqui. Meu computador aqui, precisamos trocar ele já, viu? Deixa eu aqui. Então, se você notar, aqui, apareceu aqui o apontador. Se você notar, ó, a luz, ela assume vários planos de vibração, tá vendo? Vertical, horizontal, na diagonal. Então, toda luz tem esse comportamento, tá? Que é esse aqui, que é o mesmo comportamento que você está vendo aqui embaixo. Então, isso aqui é o comportamento físico da luz. Então, essas setas que vocês estão vendo são os planos de vibração dessa luz. Então, aqui está a nossa luz. E aqui tem um prisma. Um prisma muito famoso. O prisma de Nicole. Só faltou o E para falar de Nicole, né? É o prisma de Nicole. Qual que é a função do prisma de Nicole? O prisma de Nicole, deixa eu até tirar aqui, vai ficar feio a escrita, vou escrever aqui embaixo. O prisma de Nicole é um polarizador. O polarizador mais comum é o prisma de Nicole. O professor, pelo amor de Deus, então me explica. O que é um polarizador? O que é isso? Você consegue entender qual é a função do prisma de Nicole, que é um polarizador? Se você notar aqui, ó, a luz está em vários planos de vibração. Quando essa luz passa no prisma de Nicole, o que está acontecendo? O prisma de Nicole é um polarizador. O prisma de Nicole, ele polariza a luz.
O professor, o que é polarizar? É fazer com que essa luz assuma uma só direção. Então você está vendo aqui que essa luz aqui natural, ela assumia várias direções nos planos de vibração. Quando ela passou no prisma de Nicol, que é um polarizador, essa luz, ela foi polarizada. O que eram várias direções, agora virou só uma. Então, um polarizador, que o mais famoso é o prisma de Nicol, ele serve para polarizar a luz, fazer com que a luz tenha só uma direção. Mas o que tem a ver isso aqui com isomeria óptica? Lá na vida real, você não vai ter um prisma de Nicol. O prisma de Nicol, que é o polarizador, vai ser substituído por uma molécula. Você vai entender isso aqui daqui a pouco, tá? Daqui a pouco você vai entender. Então, primeiro, o que é uma luz polarizada? É uma luz que só tem uma direção. E quem polarizou a luz é o polarímetro. Polarímetro é um polarizador, que nesse caso é um prisma de Nicol, tá? Tem outros prismas, só que o mais eficiente é o prisma de Nicol, tá? Olha só onde nós vamos chegar. Presta atenção. Esse slide aqui é o crucial, tá? Então, olha só. Aqui está a sua fonte de luz. Tá vendo? Olha o tanto de direção que ela assume, ó. Olha o tanto de direção que ela está assumindo. Chegou aqui mais um aluno. Peraí. Deixa eu ver quem chegou aqui. Olha quem chegou, gente. Falou nela, chegou. Teuto. Deixa ela chegar aqui para a gente voltar. Boa noite, Teuto. Então, olha só. Voltando aqui para a explicação. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Isso aqui é uma fonte de luz. Essa luz aqui está polarizada? Sim ou não? Alguém pode me falar? Alguém pode me falar se essa luz está polarizada ou não? Essa fonte aqui, ela está polarizada? Não? Não. Quem falou que não? A Nicole. Quer apostar, Nicole? Não, não posso mais nada com o senhor Espírito. Tô bebendo demais já. É verdade, mas você acertou. Essa luz aqui, ela não está polarizada. Mas por quê, professor? Porque você nota que essa luz aqui está em várias direções, em vários planos de vibração. O que está acontecendo? Essa fonte de luz, ela passa por um prisma, que geralmente é o prisma de Nicol. Ou pode ser um outro prisma, não tem problema. Qual que é a função do prisma? A função do prisma é polarizar a luz. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui coisa bonitinha, ó? Essa setinha aqui para cima quer dizer que a luz foi polarizada. Porque agora a luz fala. Eu não tô conseguindo ver a tela. Não? Quem é que tá falando? É a Rayane. Ué, Raine, peraí. Só você? Peraí. Deixa eu compartilhar de novo. E agora, Raiane, melhorou? Não, vou ter que sair e entrar de novo, né? Isso, eu te espero aqui. Pode sair que eu te espero. Então vamos lá. Voltando aqui à explicação, primeiro você tem uma luz que não é polarizada. Porque você está vendo aqui vários planos vibracionais, em várias direções. Então essa fonte de luz, ela entra em contato com um prisma.
Qual que é a função de um prisma? É polarizar a luz. E se você notar aqui, ó, depois do prisma, a luz foi polarizada. Agora a luz está só em uma direção, que é a direção vertical. Então aqui já é a luz polarizada. Aqui é a luz que não é polarizada. Então depois que você polarizou a luz, que quem faz isso é o prisma, essa luz vai percorrer num circuito dentro de um equipamento. Essa luz que está polarizada, ela vai andando, vai andando, vai andando e entra em contato com um tubo. Dentro desse tubo, você vai colocar uma substância. Dentro desse tubo. Isso aqui tudo é dentro de um equipamento, tá? Esse equipamento aqui se chama polarímetro. Então, dentro desse tubinho, está dentro de um equipamento. Você coloca uma substância lá dentro. A substância Nicole. Então, a Nicole, que é uma substância, está dentro desse tubo. E a luz está andando. A luz está andando. A luz está andando. A luz acabou de tocar na Nicole. A luz está percorrendo a Nicole. E a Nicole está dentro desse tubo. A luz está passando. E aqui dentro tem a Nicole. Olha só o que aconteceu. Alguém pode me falar o que aconteceu? Porque aqui a luz está polarizada. Essa luz entrou em contato com a Nicole. E a Nicole causou alguma coisa nessa luz. O que a Nicole fez com essa luz polarizada? Alguém pode me falar? Acho que ela voltou aqui. Peraí, voltou. Alguém pode me falar o que a Nicole fez com essa luz? Ou ninguém sabe o que a Nicole fez? Nicole, o que você fez com a luz aqui? Você pode me falar? Vixe, professor, eu não sei não. Não, mas você que está aqui dentro do tubo. Ah, Você mas não não é sabe? não. Hã? Não é por Então, olha opção, só. não. Não aí não. Foi por imposição, né? Isso. Então, olha só. Então, quando essa luz polarizada passou por dentro do tubo que tem a Nicole lá dentro, olha só o que a Nicole fez. Isso aqui é para você entender o que aconteceu. Tá vendo essa linha vertical aqui? Essa linha vertical é para falar o antes da passagem do tubo. Então, antes de entrar em contato com a amostra, a sua luz estava polarizada na vertical. O que a Nicole fez? Ela desviou. A luz polarizada na vertical, ela foi desviada ou para a direita ou para a esquerda. Tá vendo aqui que formou um ângulo? Então, esse ângulo aqui é o ângulo do desvio. A luz polarizada estava na vertical. Entrou em contato com a Nicole desviou. A luz continua polarizada, só que agora na parte inclinada. Tá vendo que ele inclinou a luz polarizada? Aqui está inclinado agora, ó. Então, quem inclinou essa luz polarizada? Foi a Nicole que estava aqui dentro. Inclinar é uma palavra feia. Quem desviou essa luz? Quem desviou foi a Nicole. Agora, olha só que bonito. Se aqui dentro desse tubo, essa amostra desviou a luz polarizada para a direita, a gente chama de isômero destrógiro. Se dentro desse tubo a amostra desviou a luz polarizada para a esquerda, a gente chama isso aqui de isômero levógiro. Mas como é que eu vou saber isso aqui na vida real? É muito fácil. Quando você está olhando dentro de um polarímetro, o polarímetro por dentro é assim.
Só que por fora ele tem um visor. Ele vai dar para você um número. Se o número for positivo, é porque desviou para a direita. Se ele for negativo, desviou para a esquerda. Então, se você olhar lá no visor do polarímetro e tiver um número, por exemplo, 0,6, é porque houve um desvio para a direita. Se tiver menos 0,4, por exemplo, o composto desviou a luz para a esquerda. Você não vai abrir o polarímetro e perguntar para a amostra: amostra, você desviou para a esquerda ou desviou para a direita? Não, ela não vai falar para você. Então, dentro desse polarímetro tem um circuito eletrônico que vai transformar esse ângulo em um valor. Se for positivo, desviou para a direita. Se for negativo, desviou para a esquerda. Porque ou desvia para cá, ou desvia para baixo. Desviou para baixo, vai ser negativo o valor. Então desviou para a esquerda. Então a sua amostra ou desvia para a esquerda ou desvia para a direita. Se o valor for positivo, desviou para a direita. Negativo, desviou para a esquerda. Informação importante. Se o seu composto desviar essa luz polarizada, a gente pode falar que esse composto apresenta isomeria óptica. Então, se o seu composto desviar a luz polarizada, quer dizer que o seu composto apresenta isomeria óptica. Se ele não desviar a luz polarizada, esse composto não apresenta isomeria óptica. Ele é opticamente inativo. Então, uma coisa ativa é uma coisa que desvia a luz polarizada. Uma coisa inativa é uma substância que não desvia a luz polarizada. Isso é extremamente importante. Então, desviou para a direita, destrógero. Desviou para a esquerda, levógero. E não desviou, quer dizer que o seu composto não apresenta isomeria óptica. Eu só quero que você entenda isso. Isso é extremamente importante. Quem trabalha com produção de fármacos novos, é importante saber se o seu composto apresenta ou não isomeria óptica. Tá? Vocês, inclusive, hoje teriam uma palestra, não é, sobre engenharia aplicada na saúde, não é? Seria alguma coisa assim. Então, o engenheiro químico comumente utiliza polarímetro, tá? Para saber se o seu composto vai desviar ou não vai desviar a luz polarizada. Tá tranquilo por enquanto, gente, o conteúdo? Ou tá muito difícil? Super tranquilo, professor. Fala, Nicole. Nicole, não. Quem que tá falando? Tá super tranquilo. Pode falar. Ah, tá. Pode falar. O que você queria falar? Eu? Nada, não? Não, era sobre isso. Só respondeu o senhor mesmo. Ah, não. Então tá bom, Nicole. Obrigado. Então, beleza. Só que olha só. Na teoria, para que você saiba que o seu composto desviou a luz para a direita ou para a esquerda, eu tenho que te falar o valor. Então, por exemplo, eu te falo assim, ó, o composto A apresentou um valor de alfa, sei lá, de 0,37. Alfa é o valor do ângulo, tá?
0,37. Pergunta é, esse isômero, esse composto que está ali dentro do tubo, ele é destrógeno ou é levógeno? Ele é destrógeno, porque o valor é positivo. Se o valor for negativo, ele é levógeno, desviou para a esquerda, tá? Então, beleza. Só que agora, para a gente encerrar essa história, eu preciso contar um segredo. Um grande segredo. Você aprendeu há 2 semanas atrás um conteúdo que se chama carbono quiral. Eu passo isso aqui para vocês. E por que você aprendeu carbono quiral? Foi para usar aqui. Aqui que você vai usar carbono quiral. Sabe por quê? Porque imagina que você tem um composto na sua frente. E você tem na sua bancada um polarímetro. Eu não preciso pegar o composto e colocar dentro desse polarímetro para você saber se aquele composto apresenta ou não atividade óptica. Eu não preciso de um equipamento para falar isso para mim. Eu preciso do equipamento para falar se o composto desvia para a esquerda ou desvia para a direita. Mas para saber se ele desvia ou não, eu não preciso de equipamento. Por quê, professor? Porque se a sua molécula tiver carbono quiral, a sua molécula desvia a luz polarizada. Se é para a esquerda ou para a direita, quem vai te falar é o equipamento. Resumindo, se o seu composto desvia a luz polarizada para a esquerda ou para a direita, quer dizer que o seu composto apresenta atividade óptica. E se o seu composto apresenta atividade óptica, é porque no mínimo, ele tem um carbono quiral na molécula. Se o seu composto não tiver carbono quiral, quer dizer que ele não desvia a luz polarizada. E, consequentemente, esse composto ele não apresenta atividade óptica. Então, para o seu composto apresentar atividade óptica, o primeiro requisito é que ele tenha um carbono quiral. Então, se você sabe o composto que você tem, eu não preciso ir para uma máquina, para a máquina falar se aquele composto desvia ou não a luz polarizada. É só você olhar a molécula. Agora, se você quiser saber se desvia para a direita ou para a esquerda, aí tem que colocar dentro da máquina. Porque não tem como você saber isso só olhando para a molécula. Você precisa de uma informação, você precisa de um número. Se for positivo, desviou para a direita. Negativo, desviou para a esquerda. Mas se você tiver um carbono quiral, aquele composto vai desviar a luz polarizada. Não precisa nem pensar. Isso vai acontecer. Então, olha aqui os exemplos. Ó. Eu tenho aqui 4 exemplos. Exemplo A, exemplo B, exemplo C e exemplo D. Eu tenho 4 compostos. Isso aqui em cima, deixa eu colocar aqui no apontador. Isso aqui em cima é um COOH. E para quem não sabe, COOH é a função ácido. É o C-O ligado no OH. Eu só juntei os 2 Os, tá? Eu te faço uma pergunta. O composto A, o composto B, o composto C e o composto D, eles apresentam atividade óptica? Sim ou não? A resposta é sim. Mas por que, professor? Mas por que? Me explica, não entendi nada. Lógico que você entendeu. Quando você olha para essas 4 moléculas aqui, você enxerga 2 carbonos que são quirais. Porque esse carbono aqui, ó, ele faz ligação dupla. Ele não é quiral. E esse carbono aqui de cima também, ó, ele faz ligação dupla. Ele também não é quiral. Só que esses 2 aqui do meio são quirais.
Porque esse carbono e esse carbono aqui de baixo estão ligados a 4 grupos diferentes. Eu vou fazer um aqui e o outro a mesma coisa. Olha o carbono de cima. Primeiro grupo é o H, segundo grupo é o OH, terceiro grupo é o COOH e o quarto grupo é o CH3CH3COOH. Os 4 grupos são diferentes. Então, esse composto A, o composto B, o composto C e o composto D, eles apresentam carbonos quirais. Consequentemente, esses 4 compostos apresentam isomeria óptica. Qual que é a pergunta que eu vou fazer na prova, além dessa? Pergunta que eu faço para vocês aqui, ó. Tá vendo esse composto A aqui? Ele tem 2 carbonos quirais, não tem? O composto B também tem, ó. O composto C também tem. E o D também tem. A pergunta é a seguinte: a partir desse composto aqui, que é o composto A, eu consigo formar outros 3 compostos, que é o B, o C e o D. E esses 3 compostos aqui, o B, C e o D, são diferentes entre si e diferentes do composto A. Vocês concordam comigo? Que a partir do composto A, eu consigo formar o composto B, eu consigo formar o composto C e eu consigo formar o composto D. Esses 4 compostos são diferentes. Lógico que são. Mas cadê a diferença, professor? Olha aqui, ó. No composto A, eu sempre olho o carbono quiral, tá? No composto A, o OH desse primeiro carbono quiral está para a direita. E o CH3, o segundo carbono quiral, também está para a direita. No exemplo B, os 2 estão para a esquerda. No exemplo C, o OH está para a direita e o CH3 está para a esquerda. E no exemplo D, está o contrário. O OH para a esquerda e o CH3 para a direita. Eu quero falar para vocês que esses 4 compostos aqui são isômeros ópticos. Eu quero falar para você que a partir do composto A, eu consegui produzir outros 3 compostos totalmente diferentes. Se você conferir aqui, as fórmulas moleculares são as mesmas, só que as moléculas são diferentes. Qual que vai ser a minha pergunta da prova? Pode ter certeza. Eu vou te dar uma molécula e eu vou perguntar assim para você: quantos isômeros ópticos? Eu não preciso nem falar a palavra ativo, tá? Porque se o isômero é óptico, ele já é ativo. Quantos isômeros ópticos tem a molécula A? Tem uma fórmula para você descobrir. Eu não vou pedir para você desenhar. Eu não vou pedir para você desenhar o composto B, para você desenhar o composto C, para você desenhar o composto D. Eu só quero que você entenda que a partir do composto A, eu consigo formar 3 compostos totalmente diferentes, que têm a mesma fórmula molecular. Por isso que eles são isômeros. Qual que é a fórmula? É a fórmula de Van Hoff. Van Hoff foi um pesquisador holandês, muito próximo da Alemanha, né? A Alemanha é o berço da química. E ele propôs uma fórmula. Qual que é a fórmula? Para você, como é que eu posso falar? Para você identificar quantos isômeros ópticos tem aquele composto, é só você pegar a fórmula 2 elevado a N. Professor, o que é a letra N? É o número de carbonos quirais. Agora tudo fechou, quer ver? Olha o composto A. Quantos carbonos quirais ele possui? 1 carbono quiral, 2 carbonos quirais. Quantos isômeros podem ser formados a partir do composto A? É só pegar a fórmula 2 elevado a 2, porque o N é o número de carbonos quirais. 2 elevado ao quadrado é 4.
Por isso que aqui eu tenho 4 compostos. Composto A, composto B, composto C e composto D. Então entendam, se o composto apresenta isomeria óptica, ele vai ter isômeros. Mas quantos, professor? Lembra lá da isomeria geométrica? Eu só tinha 2, o cis e o trans. Aqui eu não tenho só 2. Aqui eu posso ter 2, eu posso ter 3, eu posso ter 4, depende da quantidade de carbonos quirais. Então, se a sua molécula tiver 3 carbonos quirais, qual que é a fórmula? 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então, a partir de um composto com 3 carbonos quirais, você consegue montar 8 estruturas diferentes. E isso é importante. Cada carbono quiral, quando você... É porque a gente não tem como fazer a prática agora, mas quando você olha para um polarímetro, ele te dá vários resultados. Os polarímetros mais sofisticados, por exemplo, se eu tenho um carbono quiral, esse carbono quiral pode desviar a luz para a esquerda ou para a direita. Vai ter o valor lá. Só que o outro carbono quiral, ele também pode desviar para a direita ou para a esquerda com um outro ângulo. Então, os ângulos de desvio vão mudando. Porque cada carbono quiral tem um comportamento dentro da molécula. E no final, ele faz uma média. Uma média dos desvios dos carbonos quirais. Tá tranquilo, gente, isso? Você utiliza muito isso aqui na parte de desenvolvimento de novos fármacos. É extremamente importante isomeria óptica. Porque o nosso corpo, você não enxerga. Mas aqui dentro tem muita luz. Só que não é a luz de lâmpada. Aqui dentro do nosso corpo tem ondas eletromagnéticas. E essas ondas, elas interagem com esses compostos. E quando ela interage, o nosso corpo é feito de receptores, de proteínas. Então, dependendo dessa interação, essa molécula aqui pode interagir de um jeito diferente com o seu receptor. Isso aqui é algo excepcional. É porque você, quando compra o fármaco, o remédio no mercado, o remédio na farmácia, você não fica atento. Mas se você pegar a fundo e ler a bula, lá fala se o composto apresenta uma isomeria óptica. Isso é extremamente importante. As interações das moléculas com o nosso organismo dependem muito de isomeria óptica. Por isso que não é fácil desenvolver um fármaco novo. É tanta coisa para ver que uma pessoa só não consegue. Tem que ter um grupo de pesquisa. Tá? Tá difícil, gente. Por enquanto tá fácil. Tá tranquilo, Rafael. Quem que falou, Rafael, aqui? Até estranhei. Rafael, quem falou? Desculpa, professor. Tá bom, Nicole, eu te desculpo. Só você que fala aqui? Só você que fala? Tá tranquilo? Vamos fazer aqui 3 atividadezinhas? Vamos fazer então. Vocês estão muito caladinhos hoje? Vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Essa atividade aqui, eu não vou muito longe com ela, mas é uma pergunta muito simples, tá? Isso aqui, olha, eu vou até ler. O esquema ilustra o mecanismo geral da reação de bioluminescência de vagalumes, no qual são formados 2 produtos diferentes em estados eletronicamente excitados,
responsáveis pela emissão de luz na cor verde ou na cor vermelha, tá? De acordo com o texto, pararau, qual a massa molecular? Isso aqui eu não vou falar hoje, mas você já sabe o que é isso, porque você viu química geral. Qual que é a pergunta básica aqui? Eu quero saber que tipo de isomeria a luciferina apresenta. Eu vou grifar aqui onde está a luciferina para você falar para mim. É esse composto aqui, ó. Isso aqui é a luciferina. Chegou mais um aluno aqui. Deixa eu ver quem chegou. Quem chegou aqui? Deixa eu ver. Hilder. Deixa ele chegar aqui. Peraí. Boa noite, Hilder. Seja bem-vindo. Então vamos voltar aqui. Boa noite. Então quero saber que tipo de isomeria esse composto apresenta. Esse composto apresenta isomeria geométrica? Esse composto apresenta isomeria óptica? Esse composto aqui apresenta isomeria geométrica, sim ou não? Apresenta? Você consegue identificar aqui um cis e um trans? Eu não consigo. Mas eu consigo identificar aqui a isomeria óptica. Por quê, professor? Porque esse carbono aqui é um carbono quiral. Tem 4 grupos diferentes. Eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho para cá, que é diferente, que é um grupo do N, e aqui para baixo é o grupo do carbono. Os 4 grupos são diferentes. Então, nessa molécula aqui, tem carbono quiral. Consequentemente, se tem carbono quiral, que tipo de isomeria esse composto apresenta? Isomeria óptica. Simples. Se tiver carbono quiral na molécula, você nem pensa. Tem isomeria óptica. É claro. Tá? Tranquilo o exercício, gente? Esse. Tranquilo? Tranquilo, né? Já que vocês não estão falando nada. Estão quietinhos aí, sem falar nada. Nada. Vamos continuar? Outro exercício, ó. Eu tenho aqui um composto, tá? Eu quero fazer 4 perguntas para vocês. Pergunta 1. Esse composto aqui pode apresentar isomeria cis-trans? Quem pode me falar se isso é verdadeiro ou se isso é falso? Esse composto aqui é um composto misto. Ele é tanto fechado quanto aberto. Olha para a parte aberta. Se você olhar aqui para a parte aberta, esse carbono aqui, na parte aberta, tem uma ligação dupla. Esse carbono faz uma ligação para trás e 2 para frente. Para 4 falta 1. É com H. Aqui também. Faz 2 ligações para trás e 1 para frente. Para 4 falta 1. Aí eu te pergunto, esse composto apresenta isomeria cis-trans? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê, professor? Inclusive, esse aqui é o trans. Porque, ó, se a gente pegar aqui o número atômico, lembra lá da aula passada, as prioridades? Se eu pegar esse carbono aqui da dupla, ó, eu tenho esse grupo aqui, que é o H, número atômico igual a 1. E aqui eu tenho o C, número atômico igual a 6. No outro carbono, a mesma coisa. Eu tenho o H, número atômico 1. E aqui é o 6, né? Isso aqui vocês lembram.
Quem tem mais prioridade nesse primeiro carbono? Esse grupo. Quem tem mais prioridade no outro carbono? O outro grupo. E eles estão em lados opostos. Mas por que, professor, em lados opostos? Porque esse grupo está para baixo, ligação para baixo, e o outro grupo, ligação para cima. E os Hs também, né? Um para cima e um para baixo. Então isso aqui é um isômero trans. Então a primeira está verdadeiro. Correto. Segundo, representa um difenol. Nesse composto aqui tem um difenol, gente? Tem um difenol? Sim ou não? Esse composto tem um difenol? Tem duas funções fenol? Gente? Gente? Ninguém responde? Esse composto aqui que você está vendo é um difenol? Sim. Mas por que é um difenol? Duas funções fenol, dois grupos fenol. Eu tenho aqui dois grupos fenol, ó. Vou pegar aqui e circular aqui de vermelho. Isso aqui é um fenol, ó. OH ligado ao benzeno. E aqui tem um outro fenol, ó. Eu tenho um OH ligado ao benzeno. Eu tenho um difenol, sim. Eu tenho dois grupos fenol. O da direita e da esquerda. Verdadeiro. Terceira questão. Possui núcleos aromáticos? Lógico que possui. Inclusive dois. Se você fizer a continha aqui para a regra de Huckel, o N vai ser 1. Então é verdade, ó. Lógico que é verdade. Verdadeiro. Opa. Nossa, ficou feio esse verdadeiro, viu? Eu não sei escrever com essa caneta. Verdadeiro. Agora vem a quarta pergunta. Em um dos anéis, os grupos hidroxila estão em posição meta. Nós temos três posições. Posição orto, que é do mesmo lado, vizinhas. Orto é vizinho. Meta é alternado. E o para é isolado. Esses dois OHs aqui, que são as hidroxilas, estão lado a lado? Não. Então não é posição orto. Estão alternados? Sim. Carbono com OH, carbono sem OH e carbono com OH. Então, realmente, em um dos anéis, o grupo hidroxila, os grupos hidroxila estão em posição meta, sim. Então, orto é OH um do lado do outro. Posição meta é OH alternado. E posição para é um OH de um lado e o outro do outro. Então, se o OH estivesse aqui, ó, seria posição orto. Porque teria um OH do lado de outro OH. E se o OH estivesse aqui, ó, seria posição para. Um OH de um lado, um outro do outro lado. A minha referência é esse OH aqui, tá? E se um OH estivesse aqui, seria uma outra posição orto. Um do lado do outro. Tá? Então, posição meta é quando você tem esses OHs de forma alternada. E aí, gente, é fácil essa questão? Muito difícil. Nicole, aí. Em espera. De boa, professor. E? De boa. Tá de boa. Gabriel, quem diria, hein? Quem diria você falando de boa, hein? Tinha tanta dificuldade, tá melhorando. Parabéns. Gente, foi difícil essa questão? Fala Amanda Santiago, não tá aqui a Amanda Santiago? Santiago, e aí, Santiago?
Tranquilo, professor. Sei não, você demorou para falar, hein? Você tá aí fazendo comida, fingindo que tá assistindo aula, não tá não? Minha internet tá ruim. Tá bom. Vou fazer aqui então a nossa outra questão, muito tranquila. Eu não vou fazer a número 2 ainda, porque ela vai ser na revisão. Meu foco é o seguinte, na questão 1, questão 3 e questão 4. Eu tenho essa molécula aí, ó, que é a ritalina. Muitas pessoas utilizam a ritalina para concentração. Questão 1. A ritalina apresenta a fórmula molecular C14H19NO2. Verdadeiro ou falso? Vamos contar. Quantos carbonos tem a ritalina? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6, 12, 13, 14. 14 é. N é. O2 é. Falta só contar os N's. Fala que tem 19. Não sei. Aqui eu tenho 2, com 2, 4, com 2, 6, com 2, 8, com 1, 9, com 1, 10, com 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, com mais 3 lá em cima, 19. Verdadeiro. A número 2 eu vou fazer na semana que vem, porque eu preciso voltar na fórmula do número de mols, tá? Esqueça por enquanto isso. Questão 3. A molécula apresenta carbono quiral? Sim ou não? Alguém pode me falar se essa molécula apresenta carbono quiral? Vou esperar aqui alguém falar. Professor, Fala. não tem não. Quem falou? Euder, Quer apostar? não, tô sem dinheiro. Você ia errar. Porque tem sim. E não é só um, não. São dois. Ó, esse carbono aqui faz uma ligação para trás, uma para frente e uma para baixo. Para 4 falta uma. Então tem um H aqui. Aqui é só um exemplo. Tem outro. Para baixo tem esse grupo. Para cima eu tenho o H. Para cá eu tenho esse grupão. E para cá eu tenho esse. Então essa molécula apresenta carbono quiral sim. E ainda tem mais um aqui, ó. Esse também é quiral, ó. Então são dois. Verdadeiro. Terceira pergunta. Esse composto apresenta as funções amina e ácido? Quem vai me falar se é verdadeiro ou se é falso? Estou esperando. Vamos ver quem é que vai ser aí o corajoso. Ninguém? Eu quero saber se esse composto apresenta as funções amina e ácido. Ninguém? Ninguém, gente. Tem função ácido aí? Meu Deus do céu. Peraí. Tá mudo? Será o microfone? Ninguém tá me escutando? Deixa eu ver aqui. Ninguém quer falar. Peraí. Fernando? Fernandinho, fala aqui comigo. Fernando. Oi, professor. Oi. Tá respondendo Eu uma tô aula aqui aqui. de um colega meu, professor. Como é que é?
Tá gravando, Fernando. Você tá falando, você tá respondendo um rabo pro amigo seu? Meu Deus do céu. Isso é mentira, né? Diga, Não? professor. Só falta falar que ele te pagou também. O professor me pagou pra fazer o AVA dele. Ele te pagou, Fernando? Não, pagou não. É porque é amigo mesmo. Meu Deus do céu. Fernando, esse composto aqui apresenta função amina e função ácido, verdadeiro ou falso? Acho que é falso, professor. Por que é falso? Por quê? Acho que é ponto das ligações ou não? Quê? Eu quero saber se esse composto aqui tem a função amina, tem? Ah, Esse H no N aí descaracteriza ele de amina, não? não, esse H aqui é só para fazer as 3 ligações do N, não. É uma amina, Então sim. tem Hã? amina e tem amina e tem ácido. Quem falou? Euler. Quer apostar? Não, tem amina e não tem ácido. Ah, acertou, acertou. Aqui, ó, isso aqui não é isso aqui é éster. Então você acertou sim, ó. Isso aqui é um éster, é um O entre 2 carbonos e um deles é uma carbonila. E isso aqui é uma amina, sim. Nitrogênio ligado em carbono que faz ligação simples. Perfeito. Então, a questão 4 é falso. Deu para entender mais ou menos? Gente, deu para entender? Deu, professor? Sim, professor. Deu, professor. Meu Deus do céu, até que enfim. Até que enfim. Então, olha só. Qual que é o nosso combinado? Eu já lancei lá no AVA os pontos de atividade em sala de todo mundo. Até ajudei muitos alunos, né? Tentei ajudar o que eu pude. Semana que vem é uma revisão para a prova, tá? Não falte aula que vem. Dicas importantíssimas para a prova, tá? O que vai cair na prova? Matéria toda. Toda a matéria. Então, vocês vão ter que lembrar lá da primeira VA, lá da segunda VA, o iniciozinho dela, para fazer essa avaliação. Ela está muito mais complicada do que a primeira. Muito mais. Vocês vão perceber que ela está difícil, ela está trabalhosa, porque é muita matéria para vocês, tá? Então semana que vem é um dia que vocês não podem faltar. Eu vou esquematizar aqui alguma coisa para essa revisão, porque vão ter muitos assuntos, inclusive que vocês viram lá em Química Geral, que precisa resgatar. Entendeu? Eu posso contar com a presença de todos semana que vem? Eu preciso de todos. Vocês vão ter que fazer uma campanha. Semana que vem não falte aula. Como é que fala? Hashtag. Não sei como é que fala isso. Hashtag não falte aula. Certo, gente? Tá bom, professor. Certo? Só o trabalho foi a gincana? Não entendi? O trabalho foi a gincana? Foi. Foi gincana. Ah,
Foi a gincana. Quem não participou da gincana, eu estou fazendo avaliações em participação de aula. Tem aluno que não participou da gincana, que explicou os motivos, mas sempre vim na aula. Então, eu considerei muitas coisas. Inclusive, você tirou só 100 na atividade, não foi, Nicole? Eu, professor? Foi não? Não, acho que não. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Você foi bem, você tirou 1.500. Eu quero que... Nossa, agora que eu fui entender, professor. Hã? Agora que eu fui entender o que o senhor perguntou. Ah, entendi, tudo bem. Eu te perdoo de novo, te perdoo de novo. Eu queria agradecer, gente, o semestre. Eu lembro de tudo. No primeiro dia de aula, eu cheguei atrasado. Vocês lembram disso, né? Eu não me esqueço, não. Eu cheguei atrasado. Cheguei numa sala onde tinha vocês e o curso de contabilidade, junto com administração, não foi? Ô, show. Oi. O senhor chega atrasado, já é uma marca registrada do senhor já. Como é que é? O senhor chegar na aula atrasado já é uma marca do senhor já. Né, não. O único dia que eu cheguei atrasado foi aquele dia. Que dia que eu cheguei atrasado na aula? 7h50, né, Helder? Hã? Ele tá falando aí do senhor chegar atrasado aquele dia lá, mas o Helder mesmo entrou na aula hoje, era 7h50. Hoje eu entrei na aula às 6h50. O Helder, professor, o Helder. Ah, é verdade, né, Nico? Ele fala, mas chegou atrasado. Ó. Eu nunca cheguei atrasado. Nunca, só foi aquele dia. Porque a aula começa às 7h10. Hã? Hoje eu tenho um motivo especial. Né? Hilda? Ah, bom, vou te perdoar. Olha só, eu lembro daquele dia e depois aconteceu esse negócio que a gente não teve mais aula presencial, né? Mas eu queria agradecer, gente, talvez eu esqueça a presença de todos e talvez não tenha mais aula com vocês no curso. Eu acho que não tem mais. Então eu quero que vocês sigam em frente, tenham força para vocês se formarem e serem alguém na vida, tá? Desculpa aí as brincadeiras que eu faço, essas pegações no pé aí, mas eu faço isso para tentar te puxar para a aula, para ver se você anima um pouquinho. Tentei fazer o que eu pude, tentei me esforçar ao máximo aqui para passar conhecimento para vocês. Me desculpa alguma falha, porque eu falho, todos nós falhamos, e eu sempre procuro melhorar, tá? A presença de vocês é importante, vocês são alunos que nunca faltaram à aula, sempre turma cheia. Então isso é uma marca registrada do curso de vocês. A Engenharia Química da Anhanguera são alunos que não faltam, que são assíduos, que são preocupados com o futuro, e vocês também não fogem disso. Então, assim, queria agradecer a presença de todos, pedir desculpa por alguma coisa, alguma brincadeira, e se precisarem de mim aí no futuro, em alguma coisa, e se eu puder ajudar, eu estou à disposição de todos, tá? Todos. Obrigado. Próxima aula a gente volta, a gente encerrou então esse conteúdo para a prova. Semana que vem é a nossa revisão e na próxima aula é a nossa prova, tá? Então, só agradecendo de novo vocês. Marcela, Gabriele, Fernando, Carlos, Helder, Rayane, que vai recuperar a sua nota, tenho certeza. Tainara, Amanda, Mariana Sena, Luciano, o Gabriel que estava aqui saiu, acho que ele entrou e saiu, o Luke Strike, o Juan, que mal vem na aula, mas a gente não sei nem o que está passando pela vida dele, o Davi, que não veio hoje, quem mais? Estou esquecendo de alguém? A Thalita e a Luana, que não vieram hoje, faltaram. Então, todos aí estão de parabéns e que vocês sigam em frente, tá? Vocês estão na metade do curso. Quarto e quinto, né? Que é terceiro, quarto e quinto. Então, o quinto está na metade do curso.
E o terceiro e quarto está se encaminhando para metade. Então, façam o melhor de vocês. E a gente se encontra na próxima aula com a revisão, tá, gente? Obrigado. Desculpa alguma coisa, tá? Bom final de semana para todo mundo. Obrigado, professor. Obrigada. É isso, eu que agradeço. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até a próxima.